Shalom, shalom, Shalom. shalom aleichem. En desejo que estamos todo bem. Bendecidos. Amém. Feliz y contento por estar acá junto Amém. con nosotros. Oyendo y con ustedes y con la bendición de todos. Amém. Primeiro, nós queremos passar agora para a última parte do estudo que estamos desenvolvendo, verdade? Creio que é a quarta parte já, a parte de Deus. Estamos falando sobre a crise de identidade no mundo cristiano. Muitos pontos importantes. E agora queremos encerrar, verdade? Como diz, com chave de ouro, essa informação, falando sobre para quem vino o Messias. Será que na Escritura Sagrada no deserto traz para nós uma informação de que o Messias, Cristo, Jesus Cristo, para que podamos acompanhar e entender o que queremos transmitir, Jesus Cristo, o Messias de Yeshua, vino para quem? Será que a Escritura traz alguma informação a respeito disso? Seria muito importante se pudéssemos nós outros juntos meditar nisso. Amém? Podemos ler Juan 10:16, por gentileza. Juan 16. Aún tengo otras ovejas que no son de este redil. Me importa guiarlos también a ellos y oír que oirán mi voz. Y habrá un solo rebaño y un solo pastor. É interessante que ele está falando de um rebanho, de ovelhas e diz também outro redil. Temos que, como sempre, verdade, nos focar para termos a informação correta do texto, dentro do contexto, também nos transportar para a época, para a cultura, para a geografia e para a audiência, ou seja, para quem estava falando do Messias com esse texto, verdade, foi apresentado por ele. Aún tenho outras ovelhas que não são desse redil. Ele estava falando, seu público, sua audiência eram os judeus, ele estava ensinando aos judeus, verdade? Ele habla que há outras ovelhas que não são daquele redil, que não são daquele pueblo que estava discutindo, ou seja, que não estão em Israel, ou que não estão naquele momento como na nação em que convive judia, que estava discutindo naquele momento. E aqui diz, me importa guiar-nos também, ou seja, ele estará guiando não só a Judá, os judeus, mas também a essas ovelhas que não pertencem a esse redil de Judá. E eles ouvirão minha voz. E aqui é uma afirmação, que essas ovelhas que não pertencem a esse redil ouvirão sua voz. Sim ou sim? E haverá um rebanho e um solo pastor. Ou seja, significa então que de dois redil, de dois grupos de ovelhas, de dois judeus que estão escutando o Messias falar nesse momento, haverá um outro grupo de ovelhas que escutarão sua voz e haverá um só redil, um só rebanho e um solo pastor. Sabemos que já lemos no texto anterior, no vídeo anterior, que ele é o bom pastor, que o próprio Messias é o pastor dessas ovelhas. Y la palabra donde dice, y ellos oirán, Sim, da hincapié entonces que estas ovejas están buscando oír esa voz. estão buscando o pastor. O sea, están buscando al pastor porque dice, y ellos oirán mi voz. Entonces, son personas que realmente tal vez no saben o piensan que están en el lugar correcto, pero él necesita ir a traerle y decirle, este es tu lugar. ¿Se puede entender de esa manera? Sim, pode entender. Interessante também que podemos entender de que se trata do povo de Israel, da casa de Judá, e também das ovelhas perdidas de Israel e outras ovelhas. Interessante que diz assim, haverá um só rebanho e um só pastor, verdade? Colocando bem certo o ponto de que Yeshua ele vem a buscar, e ele vem pastorear, não só a casa de Judá, também como a casa de Efraim. Daí quem sabe o irmão cristiano está pensando, verá, nós somos a igreja cristiana, os cristianos, os gentios, que somos cristianos, somos as ovelhas desse pastor. E concordo contigo, sim, somos parte dessas ovelhas, verdade? Pero essas ovelhas são aqueles que escutam a voz do pastor, pero também os judeus também são as ovelhas desse mesmo pastor. Pero irmão Gabriel, os judeus não aceitam a Jesus, não aceitam o pastor. Calma, todavia, pero há muitos que já estão aceitando, que já aceitaram no tempo que o Messias esteve na terra, falando essas palavras. Havia judeus que lhe aceitavam e outros que não, e hoje em dia também da mesma maneira. Há judeus que nascem num lugar judeu, ortodoxo, com uma concepção do Messias totalmente diferente do cristianismo, pero que quando lê a história de Jesus Cristo de Nazaré, de Yeshua HaMashiach, então você acaba se convertendo ao Messias pelo leite e começa a pesquisar
dentro da Torá e dos profetas, da lei dos profetas, o Velho Testamento, conhecido Taná por nós outros, Velho Testamento por vocês, do mundo cristiano que nos escutam, acabam também associando a esse Jesus Cristo histórico com o Messias prometido a Israel. Então o pastor se revela também às ovelhas, que é Judá. Entonces, un poco como nosotros hemos aprendido en la religión, pensábamos y acusábamos, ¿verdad?, que los judíos fueron los que le sacrificaron al Mesías. Y cuando uno lee detenidamente la Biblia, que todos nosotros tenemos, independientemente de la versión que sea, cuando nosotros vemos prácticamente la vida de Jesús, por ejemplo, está el evento donde Él da el sermón del monte, conocido de esa manera, las bienaventuranzas, así también se conoce. Dice que ahí había 5.000 personas, solo varones, sin contar niños y mujeres. Entonces, mínimo estarán el doble, 10.000. Esas 10.000 personas, cuando hubo la condenación de Jesús, no estaban ahí esas 10.000 personas. Tal vez estarán unos cientos, pero son los líderes religiosos que inclusive especifican los nombres. Sí. Sanedrín, el sumo sacerdote, o sea, es el grupo de liderazgo de ese momento el que prácticamente condena, junto con otra parte del pueblo. Pero ¿dónde están esos 10.000, esos 10 leprosos, esos paralíticos, ese ciego? No sabemos si estaban ahí, mucha gente, ¿verdad? Entonces, nosotros éramos, antes culpábamos a los judíos, y cuando vamos a analizar bien, te das cuenta que tal vez los líderes cabeza le condenaron, pero el pueblo en sí, de Judá, no le condenó. Parte do pueblo, quem sabe, apoiou a decisão dos líderes, ¿verdad?, como uma pressão popular, pero não podemos falar que todos os judeus negaram ou lhe condenaram, ¿verdad? Incluso quem lhe matou realmente e clavou em la cruz, em um madeiro, foram os romanos, ¿verdad? Então aí houve uma corrupção religiosa, política, que havia já estabelecida já dentro de Israel naquele momento, ¿verdad? Onde os líderes religiosos da nação de Israel também, inclusive reis que eram descendentes, partes de Israel e partes também de romanos, entraram em associação para condená-lo, ¿verdad? Então temos que entender que o Messias, para quem ele viu? Nós entendemos que ele viu como pastor para as ovelhas. E quem são essas ovelhas? As duas casas de Israel, que nós estamos arrolando o tema contigo nesse estudo, a casa de Judá, a casa de Efraim, e também as gentilhas de nascência ou de nascimento extremamente pagano, que acabam se convertendo à fé de Israel também e se tornam também uma ovelha, ¿verdad? Pero, por quem o Messias morreu? Porque o sacrifício do Messias é um sacrifício de resgate, devemos considerar isso sobretudo, porque a raça humana, ao desobedecer, caiu em condenação. Então era necessário o sacrifício do Messias, que era ilustrado dentro do templo e do santuário, através da morte dos animais, actos kosher, ¿verdad? Então esse sacrifício de animais era um símbolo daquele Messias que vendria para poder resgatar, através de seu sangue, as duas casas de Israel e também todo o mundo. Pero que interessante que diz em Juan 11, 49 e 52, por gentileza. Entonces uno de ellos, Caifás, conocido normalmente, que era sumo sacerdote en aquel año, les dijo: ustedes no saben nada, ni consideran que les conviene que un solo hombre muera por el pueblo, y no que perezca toda la nación. Olha o que habla Caifás, né? O sumo sacerdote daquele momento, que era um dos líderes principais de Israel, ¿verdad? Ele habla: mira, vocês não consideram que é melhor que muera esse homem, que queria matá-lo de qualquer maneira. Então era um discurso de ódio e de vingança em seu coração e de destruição ao próprio Messias, dizendo: mira, vocês não sabem de que convém que esse homem muera, por exemplo, muera por el pueblo e não pereça toda a nação. Então, por quê? Porque na mente de Caifás, se o Messias, se Yeshua, se Jesus não morresse, ele ia corromper contra os líderes de uma revolta, verdade? Religiosa, militar e civil, contra não só os líderes religiosos, que Caifás fazia parte, mas também contra os romanos e tudo mais. E assim, então, de uma certa maneira, na mente de Caifás, o Império Romano ia destruir definitivamente os judeus por causa de Jesus, que estava supostamente predicando contra o governo de César ou contra a autoridade de eles. E realmente, de uma certa maneira, sim, ele predicava, porque a mensagem do Messias era de uma outra autoridade, de um reino
del chamar del cielo. Y continúa el texto diciendo, mira, Pero esto no lo dijo de sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote de aquel año, profetizó que Yahushua, Jesús para los que no escuchan, había de morir por la nación. o sea, o texto bíblico traz, ¿verdad? Dizendo, o evangelho, que ele não falou assim por falar antes, ¿verdad? Mas sendo sumo sacerdote, é como se ele tivesse uma revelação espiritual, ok? E ele profetizou que realmente Yeshua deveria morrer por la nação de Israel. Então, aqui é um ponto que o texto bíblico, o evangelho falando, verdade? Não são as palavras de Caifás, sim a palavra do evangelista, que ele está trazendo a mensagem do contexto do texto informativa em relação ao que estava se passando nesse momento. Ele habla que realmente ele estava falando porque profetizando que Yeshua, que Jesus havia de morrer por la nação. Qual nação? A nação de Israel, é óbvio. E continua. En ese mundo nomás. Sí. Recapitulando nuestro estudio anterior, recordemos que en ese momento cuando Jesús, Yahushua, está ahí haciendo todo, llevando el evangelio del reino, Sim. y toda la nación en ese momento que estaban ahí, no, eran las 12 tribus, Não, era la casa de Judá, Sí. Benjamín, los levitas, y aún estaban las 12, pero las 10 tribus todavía dispersas. certo, exatamente. Entonces, cuando Caifás dice esto, que él debe morir por la nación, ya estaba entonces mencionando a esas 2 tribus que estaban ahí actualmente en ese momento, pero ya estaban refiriéndose a las 10 que estaban esparcidas. Pero olha que interessante, porque o texto diz assim, ó, e não solamente por la nação, hablando da nação de Israel que estava estabelecida nesse momento, que era a casa de Judá, Benjamim e alguns levitas, mas o texto continua, sino também para reunificar os hijos de Israel que estavam esparcidos. Então o texto traz a qualidade dessa pergunta. Ele estava afirmando, o texto bíblico está afirmando de que o Messias Yeshua deveria morrer pela nação que estava estabelecida nesse momento, que era a audiência de quem ele predicava, mas também para quem? Para os hijos de Yahweh, os hijos de Elohim, que estavam esparcidos em outras nações ou esparcidos em outras partes da terra. Então, a pergunta é, por quem morreu Yeshua? A quem ele veio morrer principalmente? Por Israel. Por Israel, a casa de Judá, e também por Israel, a casa de Efraim, por todo o povo de Israel. Por las 10 tribus que Perdidas estaban. também. Yeshua HaMashiach dijo, olha o que realmente ele dijo, Mateus 15, 24, para confirmar aquilo que estamos apresentando. Dice, él le respondió, no fui enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Quem estava buscando, o pastor estava buscando quem? As ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele mesmo respondeu, eu fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ok? Por que vino realmente o Messias? Qual que é o grande problema e o mistério por trás de tudo isso? Nós vamos entender isso para poder ficar claro de que Yeshua, Jesus, ele vino morrer sim por toda a humanidade, principalmente para resgatar um povo. E esse povo é o povo de Israel, que estava disperso, e todavia está disperso sobre todas as nações. Então, o grande problema e o mistério. Vamos agora começar a caminhar para podermos compreender. Por que vino realmente o Messias? Jeremias 3:1, olha o que diz. Si un hombre se divorcia de su mujer y después de la separación ella se casa con otro hombre, ¿puede el primer marido volver a ella? ¿No está esta tierra totalmente profanada? Y tú, que te has constituido con innumerables amantes y ahora quieres volver a mí, pregunta Yahweh. O contexto de Jeremias 3:1 está falando de um povo corrupto que está praticando uma fornicação, praticando um adultério contra seu chefe, ou contra seu patrão, contra seu Deus, contra seu Elohim. Ok? Então, o texto e a Torá também, a lei, habla de que quando a mulher, por exemplo, pratica o adultério, ok? E ela se separa desse marido, verdade? Se divorcia, verdade? Depois de uma separação, e ela acaba se casando com outro homem. Ela não pode volver a casar com o primeiro marido. Isso é uma lei da escritura bíblica que diz: tu é casado com uma mulher, ok? E divorcia dela, e ela se vai. E ela vai e se envolve com uma outra pessoa, casa com essa pessoa, verdade? E vamos supor que essa pessoa,
o segundo marido lhe abandona também, ou divorcia dela, ou mesmo morre. Ela não pode devolver com seu primeiro marido, porque a terra está profanada. Na mentalidade hebreia, quando se habla de terra, se habla também do corpo da mulher. Nós temos que entrar dentro do conceito hebreu, da idiomática hebreia, do pensamento hebreu, de que o homem carrega a semilha, ok? E a mulher, ela é a terra onde recebe a semilha para dar o fruto, que é o hijo. Então, dentro do contexto da mentalidade hebreia, para quem conhece da cultura e do pensamento hebreu, entende de que quando uma mulher se divorcia, ou quando sai de seu marido, que é o que produz a semilha, e se vai e se coloca à disposição de outro homem, e recebe a semilha de outro homem, ela não pode devolver novamente com seu marido. Entonces cuando dice esta tierra, está hablando de la mujer. Também, Esta mujer, esta tierra está contaminada. Está diciendo que la mujer ya está contaminada porque ya no tiene la semilla de su primer esposo, Sí. sino que ya tiene la semilla del segundo otro. E eu quis dizer ali, e tu que te has prostituído com inumeráveis amantes, ou seja, recebeu várias semilhas, verdade? Agora vamos colocar isso dentro do contexto ilustrativo em relação a Israel, ok? Israel, a casa de Israel, tanto a casa de Judá quanto a casa de Efraim, verdade? As duas, Reino do Sul e Reino do Norte, se prostituíram com muitos amantes. Quem são esses amantes? Quem são esses homens? Quem são essa prostituição que cometeu? Porque quando a Escritura Sagrada habla de mulheres, está falando de Israel, ok? Então, essa mulher de Israel se prostituiu com outros deuses. Nós vemos o texto bíblico de Jeremias, Isaías, Ezequiel e Lamentações, etc., falando que Israel se profanou, que Israel adulterou, que Israel foi diante a Balaíns, que Israel se prostituiu a Cera, se prostituiu a Baal, se prostituiu e etc., ok? A Moloque, etc. Então, se agora Israel não pode volver a seu primeiro marido, primeiro esposo, que seria Yahweh, Elohim, o Padre, o Criador do céu e da terra. E por que não pode devolver com essa conexão com o Padre? Porque se contaminou. Então aqui há um grande problema. Como é que Israel vai volver a ser a esposa do Cordeiro, do Criador, de Elohim, ok? Sendo que está profanada. No es más pura. Não é mais pura, se contaminou. Porque quando Israel saiu do Egito, ela passou por um processo de purificação para poder entrar em compromisso com o Criador. Para ser a noiva também do Cordeiro, essa idiomática usada no Novo Testamento muitas vezes, verdade? Algumas vezes. Então é importante entender que agora esse é o grande problema. Como Israel vai volver a ser novamente a esposa? Verdade? Então muita gente pode falar, é por isso que a igreja cristiana hoje é a noiva do Cordeiro. Mas será que realmente a igreja cristiana é a noiva do Cordeiro porque Israel se prostituiu? Então muitos têm esse pensamento, não, é o reemplazo, né? Nós já falamos sobre a teologia do reemplazo, verdade? Que não, agora Israel sai de cena porque se contaminou e agora o Padre, através de Jesus e através de Shaliach Salom, apóstolo Pablo e outros, trai agora na igreja cristiana os redimidos para ser a esposa do Cordeiro. Agora pergunto, será que um Messias judío casaria com uma estrangeira? Me interesa un poco hablar sobre un punto Sí. así. Acá es muy crucial entender qué es lo que le contamina a la tierra, ¿no? Figurativamente y ilustrativamente estamos hablando de lo que es, vamos a decir, una figura de pareja, ¿verdad? Sí. Sale, se acuesta con otro, obviamente si ocurrió algo, hay una semilla ahí que se introdujo y que está profanada. Ahora el Padre le llama a la idolatría, a adorar a esos Baal, a Cera, a todo que le quita el lugar del Dios, del soberano, y le coloca a otro. Eso para él tiene tanta contaminación como una mujer que se va, Sí. se acuesta con De otro hombre. prostituir, sim, exatamente. Entonces, si el Padre ya aquí en Jeremías, es antes de que venga el Mesías, el Sí. Salvador, Israel idolatró a imágenes, a dioses, Sí. a otras cosas, y el Padre le llama, por esa actitud le dice a Israel que prostituya, Sim. porque se prostituyó, dice, o sea, Sí. ya no es más pura. ¿Y qué diferencia hay entonces hoy en día las personas que aún no adoran solamente al Padre único, sino que también tienen los famosos santos o adoran inclusive
otras cosas que le igualan inclusive a Dios, pensando que no, este es igual a Dios y este también. Sí. Entonces no es lo mismo. O sea, eso es idolatría. Y si es idolatría, entonces, ¿será que no nos estamos prostituyendo también? De uma certa maneira, sim, verdade? Porque tudo tem uma questão também de consciência, verdade? Eu sim. Pelo hecho, nós vamos estudar sobre a verdadeira adoração. Vamos trazer isso no canal. A quem devemos adorar. E nós vamos entender. Por exemplo, a gente fala, não, eu não adoro, eu venero. Eu não venero, eu apenas oro. Então, quando nós entendemos o que é adoração, nós vamos compreender de que qualquer adoração, qualquer coisa que eu busque, a vós, por exemplo, eu confio em vós extremamente para me ajudar em algo, a ponto de te colocar na mesma posição do Criador, é idolatria. Pode ser uma imagem, pode ser uma persona, pode ser qualquer coisa que tenha, que para mim seja mais importante do que o Criador. Então, isso se torna uma idolatria. Então, o que passa muitas vezes hoje em dia realmente é uma idolatria, muitas vezes inconsciente por ignorância, porque a gente não conhece realmente a Escritura, verdade? E praticam, verdade? Pero realmente é associado sim ao adultério. Okay? Agora, por Israel ter realmente praticado lá o adultério, por meio aí divórcio. E é o que diz em Jeremias 3, verso 8. Yo noté como la rebelde Israel había cometido adulterio. Yo la despedí y le di carta de divorcio. O ponto importante aqui que Israel, falando do reino do norte, aqui diz, a rebelde Israel havia cometido adultério, eu a despedi e di uma carta de divórcio. Ou seja, o padre se divorciou das 10 tribos perdidas de Israel, ou melhor, das 10 tribos do norte. Se divorciou, está divorciada. E continua o texto seguinte. Pero su hermana, la desleal judíos, no tuvo temor, ella también fue y se prostituyó. Pero o texto bíblico não mostra em nenhum momento que o padre se divorciou de Judá. ¿Es cierto? Sim. No menciona. Dice que sí cometió igual que el reino del norte. Sim. Pero ahí no dice que también le dio carta de divorcio. E deixa claro, explícito, que sim, ao reino do norte foi dado a carta de divórcio. A casa de Israel, para a casa de Judá, não. Pois a casa de Judá, todavia, continua sendo a parábola do filho pródigo. O irmão maior que está em casa, todavia. E o hijo menor que se foi e precisa ser resgatado. Y que después volve al Padre. Entonces esa parábola está hablando que el que se quedó en la casa, Judá, que no recibió carta de divorcio, sí, ese es el hermano mayor. El hermano mayor, exactamente. Sí, la historia dice que se quedó en la casa con el padre. Exactamente. Y es la ilustración de las dos casas de Israel. Y el que se fue con el hijo menor, y el hijo menor entonces son la tribu del norte, que son las 10 tribus. Sí, exactamente. Que se fueron. Y se divorciaron, se mezclaron entre las naciones, perdieron su identidad, como estamos hablando no estudo, y ahí entonces es necesario que ese hijo pródigo, que es las tribus del norte, retorne a la casa del padre. E não vamos olvidar que o padre também é israelita. Olha o que diz Romanos 7, 3 e 4, falando sobre o tema também de divórcio e etc. Podemos entender. Oh, ¿no sabéis, hermanos? Porque hablo con los que conocen la ley. Qual lei? A lei em relação ao divórcio, porque isso que diz no contexto. Pode ler. Que la ley se enseñorea del hombre mientras vive. Porque la mujer casada está obligada por ley a su marido mientras vive. Pero si él muere, ella queda libre de la ley de su marido. Por lo tanto, si se casa con otro hombre mientras su esposa aún vive, será considerada una adúltera. Pero si su marido muere, ella quedará libre de esa ley. E incluso si se casara con otro hombre, no estaría cometiendo adulterio. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley por el cuerpo de Cristo, pertenecer a otro hombre, al que resucitó de entre los muertos, a fin de que demos frutos a Dios. Amém. Então aqui está falando, né, do contexto bíblico de divórcio, dizendo que uma mulher está ligada a seu marido enquanto ele vive, mas se esse marido morre, ela está livre de qualquer compromisso com o marido e ela pode volver a casar. Ok? Nós vamos entender aqui que existem duas coisas: a mulher que recebe o divórcio e a mulher que é despedida por seu marido. Então aí uma diferença. A mulher que
é divorciada, recebe um documento, e você sabe que está divorciada. Essa mulher, ela pode volver a casar, mas não pode volver a seu primeiro marido. O sea, es una soltera. Uma solteira. Recibe un documento, Exatamente. entonces es considerada soltera. Exatamente. Pela outra que é despedida no máximo. Despedida no máximo. Ela não pode volver a casar enquanto o marido não morre. Então, para dar solução tanto à casa de Judá quanto à casa de Israel, que recebeu a carta de morte, a casa de Judá foi despedida também, ok? É necessário a morte do primeiro esposo. Porque se morre o primeiro esposo, o que passa? A casa de Judá, um exemplo, sendo a mulher, verdade? Ela está livre para volver a casar. Ok? Porque morreu o primeiro esposo. E a casa de Israel, ela está também livre para poder casar novamente. Livre totalmente, porque o seu primeiro esposo morreu. E pode volver, pode volver a estar com outro homem. Então, a casa de Judá e a casa de Efraim, que é a casa de Israel, se quedariam livres de qualquer compromisso em relação à lei de casamento e divórcio, se o primeiro marido morrer. Ahora, eso estamos hablando entonces que la muerte del Mesías es para dar la posibilidad, por amor, Sim, a que la esposa que representa tanto el reino del sur, Judá, Ujú. el reino del norte, las 10 tribus, puedan quedar libres de la deuda o pecado que ellas mismas cometieron. exatamente. Entonces, al morir el marido, ellas quedan, vamos a decir, limpias. Limpias Limpias. para volver a casar novamente. Pero volver a casar con quién? Com quem ressuscitou, com seu marido. Pero esto es hermoso, entonces ahora nosotros estamos teniendo, o sea, la muerte de Jesús, la muerte de Yahushua, es para que por ley, lo que ellas, las dos no podían volver a este marido, significa Sí. que ellas sí quieren volver, Podem volver. pero una es despedida y no puede volver porque este está vivo, la otra está divorciada, puede casarse con otro, pero no puede volver, o sea, las dos quieren volver otra Sí. vez a este. Pero por ese contrato no es permitido. Y al morir el marido, Sí. que representa a Jesús, y al resucitar, entonces, que es la misma persona, pero en esse momento sí ella puede Podem volver. Exatamente. Então, o novio morreu por sua novia. A escena essa da boda de cordeiro. Ou seja, quem que é a novia do cordeiro? Israel. Está dizendo que as únicas pessoas que salvarão sua descendência do de Israel querem ser? Não. A gente pode também. Ao se enxertar em Israel, fazer parte do povo e assim fazer parte da boda e ser a novia do cordeiro. Em realidade, se trata todo de Israel na Bíblia. Israel é o povo elegido. Então, vamos ser mais claros. A casa de Judá, os judeus, podem volver a casar com Messias, Yeshua, Jesus, foi. A casa de Israel, as tribos perdidas que estão sendo resgatadas, que nós todos temos partes, a casa de Efraim, podemos casar com Yeshua, com Messias, ser a nome do Cordeiro, sim, podemos. E os gentiles, que nascem nas nações, também. Quando? Quando fazem parte do povo de Israel. Tiene que ser injertado, Injertados. porque la novia siempre es Israel. Exatamente. O sea que no hay entonces una iglesia Uma que novia esta no, cristiana. Não há uma novia cristiana. Não há uma nova igreja cristiana. Não existe isso. la novia todo el tiempo Es el pueblo de Israel. es el pueblo de Israel. Si yo quiero ser parte y casarme con el Cordero, Sim. el Cordero de Dios que resucitó, yo tengo que ser parte de De eso. Israel. Y lo más lindo entonces es que sí podemos volver a casarnos con él, Sí. pero de verdad. De verdade. Por eso siempre el ejemplo de la boda. Sim. Un sim. banquete, en una boda hay un banquete, porque está la mención de los banquetes, entra en el banquete de tu A amor. Bíblia empeça com a questão da boda, falando sobre Adão e Eva, verdade, sobre uma família e termina em família. Entende? Habla dos primeiros padres de um pueblo, porque Adão e Eva não é só os padres da humanidade, mas também os padres do pueblo de Israel, os patriarcas do povo de Israel, como os descendentes todos, verdade? E habla de um pueblo elegido, que foi elegido para ser a novia, ok? Pero que se profanou. Pero que a promessa era que o Messias vendria para poder resgatar sua novia, é como o Messias digo, eu não vim senão pelas ovelhas perdidas da casa de Israel. Em realidade, se trata todo de Israel na Bíblia. Sabemos que desde Gênesis Apocalipse, 12 tribos com um rei, 12 discípulos com um rei.
Ok? O rei Salomão teria 12 mordomos sobre todo Israel, simbolizando as 12 tribos. O rei Salomão teria 12.000 jinetes, simbolizando as 12 tribos de Israel. A fonte de água que Salomão havia hecho de bronze no templo santo se apoiava sobre 12 boides, simbolizando 12 autoridades, 12 reis, ou seja, 12 príncipes das 12 tribos de Israel. E os 6 escalones do trono do rei de Salomão havia 12 leões de cada lado, simbolizando também as 12 tribos. 12 está em todo, porque 12 simboliza a autoridade do reino, 12 simboliza reino e reino de Israel. Joshua sana uma menina de 12 anos. Sim, 12 agora. As 12 tribos começa a ensinar no templo sagrado com 12 anos. Ok? Ensina que havia 12 horas no dia, o ano 11:9. A mulher se curou de 12 anos de sangrado. Ok? 12, esse aqui é muito importante, essa questão, para nós conhecermos pela escritura. Mas vamos falar em outra oportunidade sobre uma mulher que se curou de 12 anos de sangrado. O que tem a ver isso com Israel? Ok? Porque esse sangrado contaminava essa mulher não podia negar a presença do padre no templo. Então, quando Joshua sana essa mulher, é como ele sanando as 12 tribos de Israel, para poder acercar a ele. Ok? 12 canastas sobrantes do pão. Ok? 12 meses do ano, no calendário hebreu. 12.000 de cada tribo de Israel selhados, como está em Apocalipse capítulo 7, que nós sabemos que realmente é literal. Ok? 24 ancianos ao redor do trono, ou seja, 2 ancianos para cada tribo de Israel, ou seja, 2 juízes, simbolizando a casa de Judá e a casa de Efraim, governando as 12 tribos de Israel. 12 por 12, entonces son unos 24. 24, 12 vezes 12, 24. Ok? Amém? Seriam 12 juízes, 12 ancianos para cada tribo de Israel, os 24 ancianos. E 12 ancianos simbolizam 2 juízes, simbolizando a autoridade de Judá e a autoridade de Efraim. 12 portas e 12 perlas com os nomes das 12 tribos de Israel escritos em cima, e 12 ángeles em las puertas, na Nova Jerusalém, que está escrito em Apocalipse. Habla de 12. 12 portas, 12 perlas, 12 nomes de las 12 tribos de Israel sobre cada porta. Y especifica todo el tiempo 12 tribus. Solo 12 existe tribus, un pueblo en toda la historia del mundo Sim. que tiene 12 tribus. Que forma a totalidade do povo, sim. Amém? 12 cimientos da muralha da cidade, escrita os nomes dos 12 discípulos do Cordeiro, está lá em Apocalipse. Ok? A cidade de Nova Jerusalém era quadrada e mediu 12.000 estádios. Está tudo acá, está tudo na Bíblia. 12 frutos, segundo Apocalipse, a árvore da vida, um fruto diferente para cada mês, 12 meses. Ok? Uma mulher vestida de sol, Israel, com uma corona de 12 estrelas, 12 tribos, em la cabeça, está por todas as partes. A história de José e seus 11 irmãos, 12. Em Elim havia 12 mananciais de água e 70 palmeiras, o que simboliza o 12 e o 70. 12 simboliza Israel, total, e 70 nações do mundo. A Bíblia traz uma linguagem idiomática e também um pensamento hebreu. Dentro do judaísmo isso é muito comentado, verdade? De que as 12 tribos de Israel é um plego, verdade? Pero existem 70 nações que formam o mundo. Okay? Por isso, alguns sacrifícios, por exemplo, na celebração de Sukkot, que é a festa das cabanhas, os tabernáculos, que alguns conhecem, eram matados 70 animais, verdade? Simbolizando um para cada nação do mundo, fora de Israel. Esto me hace recordar la cuestión de la Torre de Babel. Sim. Cuando Nimrod, ¿verdad? Construyó esa gran torre que quería unificar el mundo, o sea, hacía el primer orden, ¿verdad? Que quería tener el mundo. Sí. Y dice que el padre, para destruir esa idea, obviamente que no era correcta, la cantidad de idiomas que se creó se confundió con 70. En ese momento, entonces, Fue dividido las naciones. 70 naciones. Entonces, cuando Israel hace lo que usted dice en esa fiesta, matar 70 corderos, entonces desde el templo igual se estaba ya pidiendo desde aquel entonces La restauración del mundo. Israel estaba haciendo sacrificios en nombre de las 70 naciones que es el mundo entero. Exatamente. Aí também dentro da tradição judia que diz que no Monte Sinaí, quando foi hablado os mandamentos, verdade, a Torá, a lei, foi hablado também em 70 idiomas. Ok? Então, interessante todo o que está aí, verdade? Quando aparece 70 na Bíblia, você já sabe, habla das nações. E quando habla de 12, habla de Israel.
as 12 pedras no peitoral do sumo sacerdote, porém Hagadol, tá? 12 panes da presença no santuário, no tabernáculo, no templo, e os 12 espias enviados a Canaã, a por todo lado. La divisão das tribos, também habla a escritura de 2 lados, casa de Judá e a casa de Efraim, los 2 testigos de Apocalipse, los 10 mandamentos em 2 tábuas de pedra, ok? Quantas vezes se entregaram as tábuas? 2 vezes também. De los 2, um homem nuevo, como está em Efésios 2, haciendo shalom, evangelizando a los que estavam lejos, já los que estão cerca, matando a enemistade e tendo ambos acesso ao Padre, como está em Efésios capítulo 2, falando sobre os 2 homens e um homem novo. Verdade? 2 assim um homem novo, simbolizando a união das 2 tribos de Israel. Está por toda a Bíblia. Los 2 palos de madeira em Ezequiel 37. Eram 2 palos, lê lá em Ezequiel 37, que pediu para que o profeta agarrasse 2 palos e unisse num só. Nós vamos falar isso já no próximo estudo, quando falarmos sobre a restauração do reino. Los 2 palos de Ezequiel, vamos ler o texto e depois vamos entrar muito mais profundo nisso mais adelante. É o que diz. Ezequiel 37, 16. E tem uma profecia de Ezequiel que todavia não se cumpriu, falando sobre os 2 lados, a união de Judá e Efraim em uma só nação. Todavía no ocurrió. Todavía no ocurrió, está en proceso. O sea, esta es como mi pregunta de los primeros estudios. Aún hay promesas en la Biblia que aún falta cumplir. Entonces, esta es una de ellas. Esto falta, porque tenemos que saber, vamos a prestar atención. Ezequiel 37, 16 al 22. Y tú, hijo de hombre, toma un palo y escribe en él, por Judá y por los hijos de Israel, sus compañeros. Judá e los hijos de Israel, seus companheiros. Quem está falando aqui? Judá, Benjamim e levitas que estavam com eles. Esos son los compañeros. Sim, os companheiros. E outros que estavam, também havia outras tribos também que estavam com eles, verdade? Pero, principalmente aqui Judá e seus companheiros. Adelante. Luego toma otro palo y escribe en él, para José, la vara de Efraín, y para toda la casa de Israel, sus compañeros. Como nós já estudamos no estudo, lá o Reino do Norte tinha esses títulos: Casa de José, ou Casa de Efraim, ou Casa de Israel. Os 3 títulos eram do mesmo grupo, verdade? O Reino do Norte. Então, um palo era para cuidar dos seus companheiros e outro palo para a Casa de Israel. Entonces acá este palo se está refiriendo a sus compañeros, a las 10 tribus. Las 10 tribos, exatamente. Y únelos el uno al otro, para que se junten y sean uno en tu mano. Sí. Y cuando los hijos de tu pueblo te hablen diciendo, ¿no nos dirás lo que piensas con estas cosas? Les dirás, así ha dicho Yahweh, tú Elohim. He aquí tomaré el palo de José que estaba en la mano de Efraín y de las tribus de Israel, sus compañeros, y juntaré para ellos el palo de Judá y los haré un solo palo y serán uno en mi mano. Aí está a profecia, dizendo que, porque nunca, até hoje, meu irmão, que tu nos acompanha, essas profecias não são condicionais, eles são decretos de Adonai, do Padre, e até hoje não se passa outra vez essa profecia, ok? De que a divisão, sim, aconteceu, já estudamos, verdade? Pero lá, a união de la casa de Judá e la casa de Efraim, 2 palos e seus companheiros, em uma só nação, todavia não aconteceu. Então os 2 palos se tornam um na mão do profeta. E quem é o profeta cá? Quem simboliza o profeta? O Messias, que vem unir a casa da casa de Judá e também a casa de Efraim. Amém? E continua o texto. Y los palos en que escribiste estarán en tu mano delante de tus ojos. Diles, pues a ellos, así ha dicho Elohim, he aquí tomaré a los hijos de Israel de entre las naciones a donde han ido, y los recogeré de todos los lados, y los traeré a su propia tierra, y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel. Y un rey será rey sobre ellos, y nunca más serán 2 naciones, ni se dividirán de ninguna manera para el futuro en 2 reinos. Ou seja, aqui está a profecia deixa claro, verdade? Casa de Judá, casa de Efraim, unidos na mão do profeta, o profeta simboliza o Messias, ok? E que tomará ele de lá as nações. A casa de Israel está em lá as nações. E vai trazer esse plano para onde? Para a sua própria terra, para a terra de Israel. Então existe a profecia bíblica que não se cumpriu todavia. Israel não está unificado. Na casa de Judá sabemos identificar claramente quem são. Estão allá em Jerusalém, a maioria deles, e sinagogas por todo o mundo. E se identificam como descendentes de Judá, praticam uma religião
basado na tradição, também na cultura de Israel, falam a língua hebreia e estão aí, explícitos. Pero hay un pueblo que nós temos, que é boa parte dos cristianos, que todavia falta despertar para entender que são descendentes de Israel e que são esse Paulo da casa de Judá, perdão, da casa de Efraim, da casa de José e da casa de Israel, que precisam vir para se unirem na mão do profeta, que é o Messias, em Paulo, e tornar uma só nação nas terras de Israel, diz o texto. Okay? E essa profecia não se cumpriu, que diz: e um rei será rei sobre todos eles, e nunca mais serão duas nações, nunca mais dividirão de maneira alguma no futuro em dois reinos, ou seja, é uma união para toda a eternidade. Y tiene que ser amado porque si nosotros esta parte entendemos, dice que Él traerá de todas las Naciones en la tierra. Entonces acá estamos hablando de todas. Si esto fuese en un tiempo que ya se cumplió, ¿en qué momento Judá o las 12 tribus se reunieron? Todavía no cumplió. No se pasó. Es más, todavía actualmente, como yo, según más o menos que yo sé, hay muchos judíos de verdad que nunca volvieron a Israel, sino que uno tiene su sinagoga en Estados Unidos, sí, en México. Acá en Paraguay. O sea, si solamente hablamos de una tribu de Judá, hay muchos judíos que realmente todavía no están allá. O sea, todavía no se cumplió. No se cumplió. Solo que acá especifica casa de Judá, judíos. Pero te dice casa de Israel, José, y ahí está hablando de la tribu, entonces Zebulón, Neftalí, Asher. Si este nomás luego no se cumplió, las 10 tribus tampoco, menos todavía volvieron. O sea, esto todavía no se cumplió. Não se cumpriu. E não é uma profecia emocional. E sim algo. Você tem que ler. Ezequiel 37, todo mundo vai compreender muito bem. Ok? O que está dizendo o texto? Muita gente conhece Ezequiel 37 sobre o vale de los huesos secos. E todo mundo habla que isso é o Espírito Santo que vem e traz vida e tal e tal. Ele traz vida a quem? A Israel, que está morto. Ok? Então, lê o texto no contexto, Ezequiel 37 inteiro, e tu vai compreender. Porque hoje o pensamento é que o Padre rechaçou a Israel. Pelo contrário, aqui a profecia está dizendo que vai trazer Israel das nações para unir com seu irmão maior que é Judá e viver na casa do Padre, que é Israel. E olha diz Romanos 11, 1 e 2. Acá ya estamos hablando del Nuevo Testamento. Novo Testamento já, sim. Romanos 11, 1 al 2. Pregunto, por lo tanto, ¿Dios rechazó a su pueblo? De ninguna manera. Ahora bien, yo mismo soy israelita, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Dios no menospreció a su pueblo, al cual antes conoció. Aliás, Saúl deixa claro que não desprezou, não rechaçou seu pueblo. O Padre ama seu pueblo e seu pueblo está em processo de restauração. Amém? É o nosso próximo tema que nós vamos estudar sobre a restauração do reino. Essas profecias têm que se cumprir. Nós estamos mostrando Ezequiel, que existe muitas profecias, inclusive o Messias falou, verdade? Sobre, e assim que estava também no meio do ciclo, os seguidores do Messias, sobre a restauração desse reino de Israel, que todavia não se cumpriu e necessita se cumprir para que a Bíblia tenha valida. Ok? Olha o que diz Isaías 56, 3, 6 e 7. Porque muita gente diz, mas peraí, e se eu não sou judeu? E se eu não sou israelita? E se eu não tenho nenhuma gota de sangue de Abraão, de Isaac, de Jacó, de algumas tribos? Alguma das 12 tribos. O que passa comigo? A mensagem está em Isaías 56, por gentileza. Que ningún extranjero que quiera unirse a Yahweh venga y diga, ¿es cierto que el Eterno me excluirá de su pueblo? Y los extranjeros que se unen a Yahweh para adorarlo y servirlo, para amar el nombre del Eterno y para adorarlo, a todos los que guardan el Shabbat, sábado, dejando de profanarlo y que se aferren a mi pacto, a todos estos llevaré a mi monte santo y los daré alegría en mi casa de oración. Tus holocaustos, que serían sacrificios, y otros sacrificios también serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa se llamará casa de oración para todos los pueblos. E todavia não se cumpriu. Ok? Porque a gente fala, não, porque qual é o pensamento cristiano hoje? Ah, vamos ser rápido secreto, vamos ser arrebatados, vamos para o céu, e tudo termina, e vamos para o céu e tudo, e já estamos nos últimos dias, está ligando já o anticristo, concordando, estamos no último dia, quem sabe o anticristo está aparecendo por aí já daqui a pouco, verdade? Em cena mundial.
Pero hay profecias bíblicas que têm que se cumprir. E nós sabemos quanto tempo vai passar para que se cumpra. Eu particularmente creio que será muito rápido, porque as coisas estão se passando. Esse vídeo está ligando até vós exatamente para poder te despertar, para que tu entenda que não se apegue tanto à tua igreja, à tua religião. Entenda que a mensagem bíblica não é para os cristianos e igrejas cristianas, e sim para um plebo que está disperso e perdido, e esse plebo precisa retornar à casa do Padre, e as profecias devem se cumprir. E tu que é estrangeiro, que habla, não, eu não tenho nem ideia, ou não creio que seja descendente, verdade, de israelita, ou de Judá, ou de judeus, quer que seja, aqui tem a mensagem. Que é todo aquele estrangeiro que se apegue ao pacto, vamos falar mais sobre isso, que guardem o pacto e hagam-me voluntário, aceitam. Aqui diz, eu los receberei em minha casa de oração, que é o santo templo. E o local sacrifício de eles, significa que haverá sacrifício e holocausto, serão acerca de meu altar de sacrifício no santo templo. Porque minha casa ele amará casa de oração para todos os plebos. Pergunto, quando isso aconteceu? Quando o santo templo de Jerusalém foi chamado casa de oração para todos os plebos. Todavia falta isto. Então calma, hay muita coisa para se passar. A gente tem escutado as mensagens filosóficas, vamos dizer assim, verdade? De seus líderes religiosos e não tem atentado a detalhes da Bíblia que todavia faltam se cumprir e palavras de autoridade e poder que vêm do Padre através da boca dos santos profetas. É necessário levar isso em consideração. Olha o que diz Ezequiel 47, 22 e 23. Lo repartiréis por suerte entre vosotros como herencia, y entre los extranjeros que viven entre vosotros. Aqui diz que estrangeiros viverão no meio do povo de Israel, ou vivem no meio do povo de Israel. E continua. Esos extranjeros, solamente para especificar, acá está hablando, no pertenecían a las 12 tribus. Sim. Eran personas ajenas a las 12 tribus. Exatamente. O sea, acá le estamos llamando que sí, extranjeros también pueden ser parte. Sim. Que viven entre vosotros y que han generado hijos en tu comunidad. Y así los tendréis como naturales entre los israelitas. Ó, deixa bem claro que o estrangeiro tem oportunidade para ser parte de Israel, porque o Padre não rechazou a Israel. A igreja cristiana não é Israel espiritual. O povo de Israel continua sendo o povo de Israel, porque os decretos e os dones do Padre são irrevogáveis. Okay. Hablando un poco en términos así, lo que es jurídico, la cuestión de cuando menciona algo natural, Sí. eso significa, estamos hablando, como estamos refiriendo a un pueblo, eso está hablando que es como si fuera que no te nacionalizaste. Sí. O sea, acá el texto está diciendo que nosotros, que estábamos perdidos, Sí. cristianos, Sí. sea de la iglesia católica, evangélica, la que sea, nosotros podemos, si no tenemos directamente conexión a la tribu, este mensaje está diciendo que yo puedo nacionalizarme, porque Sí. dice que puedo ser natural, Sí. o sea, yo puedo nacionalizarme de un pueblo. Está hablando de pueblo, no está hablando de algo espiritual, está No. hablando de algo físico. Está hablando de religión. Hay una nación a donde si yo acepto la constitución, Sí. esta ley de este gobernante, que en este caso es el soberano, yo puedo ser realmente natural a tener un documento que voy a poder tener como si fuera una cédula, un DNI. Exatamente, pelo hecho de que tu já provou que quer fazer parte do povo. Eu tenho um exemplo, por exemplo, verdade? Eu há 12 anos cheguei em Paraguai. Há 12 anos, ok? Quando cheguei em Paraguai, Hay dos otra vez. 12 outra vez. Peguei 12 anos em profético. Cheguei 12 anos atrás em Paraguai, verdade? E agora há 6 anos, máximo 7 anos, que eu sou naturalizado no Paraguai. Ok? Eu tenho minha célula paraguaia. Eu tenho doble cidadania. ¿Y qué hiciste para nacionalizar? Vamos un poquito a la parte jurídica. Tive que estar acá por um tempo e viver acá. Casei com uma mulher paraguaia, verdade? Minha esposa é paraguaia, descendente de Israel também pelo paraguaia. Casei com ela, vivi aqui por muito tempo, pude provar que estava de acordo, vivendo acá, com a constituição desse país, respeitando a lei desse país, com buenos antecedentes, ok, todo, e então se me deram a cidadania paraguaia. Eu tenho documento paraguaio, tenho dupla cidadania. Y Da mesma maneira, está falando o texto legal bíblico de que os estrangeiros também busquem a ser parte do povo, porque eu busquei ser parte do povo aqui em Paraguai, porque vim desse país, acá eu me quedei, eu estou aqui 12 anos, eu estou muito bem acá.
es lo mismo que la invitación de eso entonces para ser parte de un Israel físico real. Exatamente, que diz, ainda que engendre erros em tua comunidade, verdade? E tudo mais. Então, qual que é a maior prova de que alguém vai fazer parte de um pueblo? Quando tem erros desse pueblo, ok? No meio desse pueblo. Então é muito interessante, eu tenho uma irmã paraguaia, ok? Então a gente vê que realmente é jurídico, é algo civil, é algo constitucional que não é algo espiritual, religioso, o Israel é espiritual, que é religião, não, é algo legal. E a escritura continua. Assim lo tendréis como naturais israelitas, portanto tendrás heredade com vosotros entre as tribos de Israel. Quando habla de heredade, está falando de espaço físico também, terra, bienes e etc. E continua. En la tribu donde habite el extranjero, allí le darás su parte de la herencia. Ou seja, da terra. Palabra de Yahweh, el Dios soberano. Amém? E deixa claro. Apocalipse 21, 12 e 13 habla sobre a Nova Jerusalém, que será o regalo para os creyentes, que vendrá no final do milênio, no final onde começará a eternidade, e habla sobre essa cidade. É o que diz a cidade. Apocalipse 21, 12 al 13. Tenía un muro sólido y alto con 12 puertas, y 12 ángeles en las puertas. En estas puertas ornamentadas estaban escritos los nombres de las 12 tribus de Israel. Así que había 3 puertas al este, 3 al norte, 3 al sur y 3 al oeste. Ok, vamos deixar claro acá. Não está falando que descerá do céu uma basílica, ou na igreja, uma catedral, uma igreja do céu, diz uma cidade. Una capilla. Não é uma capilha, é uma cidade. Cidade tem a ver com algo civil, com uma capital de algo, ok? Então, se Israel é espiritual, deveria descer do céu na igreja, um templo, na igreja, uma basílica, uma catedral, etc. Ok? Pero desce do céu uma cidade. Essa cidade, ela tem algumas coisas interessantes. Nós vimos já anteriormente 12 por todo lado, simbolizando a autoridade do reino de Israel. Sobre as portas que dão acesso a essa cidade, diz os muros, as 12 portas, e essas portas são ornamentadas, escrito sobre elas o nome das 12 tribos de Israel. Pueblo, cidade, capital, pueblo, nação, civil, constituição, rei, soberano, governador, soldados, cidadãos, etc. Todo está girando em torno de algo civil, hablando de pueblo, hablando de nação, não de instituição religiosa. É óbvio, ok? E, sobretudo, sobre as portas, o nome das 12 tribos de Israel. Nós vimos anteriormente em Ezequiel o quê? Que quando um estrangeiro se torna parte de Israel, eles entram junto a uma tribo e agora já tem herência. Então vamos supor que eu sendo estrangeiro, me afilio à tribo de Judá ou Benjamim, ou me afilio à tribo de Asher, ou de Naftali, ou de Dan, ou de Gad, quer dizer. Ok? E aí estou junto com esse pueblo, uma tribo de Israel. Ao eu passar pelas portas da cidade santa, vou entrar pela porta da tribo a qual eu estou afiliado. Puerta de Asher. Aí passo Sí, yo tengo que ir ahí. Aí, exatamente. São 12 portas, o nome das 12 tribos de Israel. O sea, ahí no hay iglesia, ¿sabes? Não. Aí é pueblo. Aí Não, das 12 tribos de Israel. Ok? Y al decir herencia, sí, estamos hablando así de un término muy simple, Sí. significa que hay regalos, hay bendiciones para cada tribu, y si yo entro por la tribu que a mí me corresponde, Sí. yo voy a recibir ese regalo, esa bendición. Tem a herência, tudo definido legalmente. Ok? Legalmente. Agora o que passa? Estamos falando de um pueblo, estamos falando de uma cidade como capital, estamos falando de uma estrutura civil. Então, sabemos que há uma constituição e há uma lei. E o que diz? A lei é só para os judeus, só para Israel. Os gentiles que não têm, ou seja, os gentiles que querem ser parte de Israel, não necessitam guardar essa lei para ser parte do povo santo, porque o povo santo não é uma igreja e é Israel, verdade? Não só necessitam guardar as leis de Noé, porque hoje na internet você vai escutar os judeus principalmente falando, verdade? Ou algumas comunidades israelitas que são noáridas, que guardam as leis de Noé. Pero se eu hago parte do povo de Israel e quero receber a herência do povo e estar com eles, é necessário que eu também guarde a Constituição. Se a lei de Elohim é só para os judeus, então se não há herência,
para os cristianos ou gentiles, ou estrangeiros, porque as promessas bíblicas estão conectadas com os pactos e com a lei, com a Torá de Elohim. Então, para que eu possa receber a herência, é necessário que eu aceite a lei também. Vamos ver o que diz o texto. Números 15 e 15. A própria Constituição diz: La congregación se sujetará a las mismas leyes, estatutos que os serán aplicables tanto a vosotros como al extranjero que mora entre vosotros. Aí está claro. Este es un decreto perpetuo, que quiere decir eterno. Ok. Este es un decreto perpetuo por sus generaciones, que a los ojos de Yahweh valdrá tanto para usted y para el extranjero residente. Amém. Lo menciona todo el extranjero. Exatamente. Porque o estrangeiro tem parte com Israel. Quando aceita os pactos, por exemplo, lá, aquele que aceita meu pacto, eu tenho que aceitar o pacto. O que é o pacto? O pacto está basado, é um convênio que está basado em uma constituição, uma lei, que é a Torá e a lei de Israel. Y al comenzar así, dice, se sujetará a las mismas leyes. Mesma lei. O sea, no hay... Excepción, y sí. cuando decimos ley, el oyente tiene que saber que es el más traducido, que en realidad es los mandamientos. Sim, a lei da Torá. Las leyes son los mandamientos de Dios. Entonces, no hay mandamientos para judíos, Sim. y Israel. ellos no van a recibir, y hay otros pequeños mandamientos No. para extranjeros y aparte. Por isso, aquele que fazer parte do pleito tem que aceitar a Constituição. Totalmente. O sea, Entonces- vos no sos medio paraguayo. No. Vos para Paraguay me dices Brasil, ¿no? Dice, acá me dice, vos como extranjero, mira, tenemos 200 leyes paraguayas, a vos te va a tocar 20 nomás, No. y entonces vas a ser 20% paraguayo. Porque se eu, aqui em Paraguai, com o documento paraguaio que tenho hoje, verdade? A minha doble cidadania, verdade? Se eu, por exemplo, cometo algum pecado, algum deslize contra a Constituição desse país, eu vou ser preso e condenado como paraguaio. Toda la ley cae sobre vos. Sim, igual com o povo de Israel. Se eu quero ser parte do povo de Israel, a lei do povo de Israel também eu devo cumprir, como diz o texto, a Toda Constituição. la ley. Agora, essa mensagem de que os noáridas, ou nazareus noáridas, é para nós outros, porque nós não nascemos judios, não. A Escritura habla que eu tenho sim oportunidade de ser parte do povo, e ao ser parte do povo, tenho o dever de cumprir também com as mesmas leis, porque não se trata de religião, não se trata apenas de algo espiritual ou de espiritualidade, mas sim de algo que um decreto bíblico civil para todo estrangeiro. La palabra Amén. extranjero, hay que entenderla en el contexto muy literal. Extranjero significa alguien que vive en otro lugar, Sim, exatamente. y no es espiritual. Extranjero es alguien que físicamente no nació en Exatamente. este país, él nació en otro lugar, y acá mencionan la palabra extranjero muchísimas veces. O sea, paraguayos, brasileños, uruguayos, estadounidenses, alemanes, esos no nacieron en Israel, por tanto no son realmente israelitas. Y está diciendo que el extranjero paraguayo que nació, yo que nací acá, yo puedo pertenecer a esa nación. Sim. No está diciendo que solo los que nacieron, realmente, literalmente nos estás invitando. Exatamente. Pero tenho que aceitar o quê? Os estatutos, as leis, os mandamentos, a Constituição e, sobretudo, o pacto foi feito com nossos patriarcas. Amém? Amén. Amém, amados. Estamos já para terminar. El verdadeiro amor del novo Messias por su novia, el pueblo de Israel, la novia del Cordeiro. Olha o que diz Oséias 14, 4, 9. Y aquí sanaré su infidelidad Ó, e aí começa assim. Amém? Continua. y los amaré con todo mi corazón, Que maravilhoso. porque mi ira se ha apartado de ellos. Seré pues como rocío para Israel, florecerá como el lirio y echará raíces como el cedro del Líbano. Sus ramas crecerán, tu esplendor será como el del olivo, O livro de Israel. y su fragancia como la del cedro del Líbano. Amém. Volverán los que habitaban seguros a su sombra, brotarán como trigo y florecerán como la vid, Amén. y la fama de Israel será como el vino del Líbano. Amém. Oh Efraín, Amém. ¿qué tengo yo que ver con los ídolos? Sim, tem a ver com ídolos, porque os filhos de Efraim, cristianos, estão adorando ídolos, porque todavia que tudo já tem a ver com eles, com imagens, com estátuas e com ídolos. Ó Efraim, continua. He aquí, te oiré y cuidaré de ti. Soy como el ciprés verde, de mí viene tu fruto. Amém. ¿Quién es sabio y tiene entendimiento? Todo el que considera mi palabra. Palavra escrita, Bíblia, escrito está escrito. ¿Quién tiene discernimiento y sentido común?
aquellos que se dedican a entender mis pautas. como estamos haciendo nosotros nesse estudo. Ahora el camino de Yahweh, de Dios, es la verdad, y los justos andarán por ella, pero los impíos y los transgresores tropezarán y caerán. Amém? O caminho de Yahweh é verdade, a palavra de Yahweh é verdade. Eu espero que esse estudo tenha hablado do coração, essa quarta parte, final parte, sobre a crise de identidade do mundo cristiano. O que nós queremos trazer finalmente para vós é que tu faz parte de um pueblo, por isso que teu coração vibra tão forte quando se abre Jerusalém, de Israel, de um pueblo santo. Por isso deverás vós estudar a palavra, estudar a escritura sagrada, dar atenção e ter discernimento ao estudar as pautas do Criador, como nós estamos apresentando a vós, e entender que deve vós, com o coração sincero, em oração, buscar ao Criador para que Ele traga maiores revelações em relação a temas como esse. Nós vamos estar falando já no próximo estudo sobre a restauração do reino e vamos falar bem pontual em várias profecias, tanto no Novo como no Velho Testamento, a restauração do reino de Israel. Vamos estar falando também num estudo mais adelante, já que é o terceiro ou quarto estudo, que vai estar falando sobre o verdadeiro evangelho. Nós vamos entender bem sobre isso, ok? E há muitos temas que temos que discutir e falar através da Escritura Sagrada. Pero, meu voto é que o coração possa estar aberto para receber essa mensagem e que tu possa entender que tu fazes parte de um pueblo ou pode ser parte de um pueblo se aceitas realmente que não se trata de nada apenas espiritual. Por que eu digo apenas espiritual? Porque Israel também é espiritual, ok? Pero ela é literalmente um pueblo. Israel literalmente é um pueblo, uma nação com descendência, com linaje sanguínea e que as promessas bíblicas hechas aos patriarcas dessa nação, a qual fazemos parte, ligam a nós outros. E através do Messias podemos volver a casar com ele e fazer parte da nação respeitando os mandamentos. Amém? Amém? Espero que o Padre te bendiga a tua vida. Quero agradecer ao irmão Eliezer por o apoio e pela ajuda. E Deus te bendiga, minha amada. E quero que, sobretudo, que tu possa aproveitar todas as informações. Qualquer dúvida que tenha, dê seu joinha, verdade? Comparte esse vídeo se te parece. Não precisa concordar com nós outros, pero é importante que tu volve a reler os temas. E se desejas uma cópia desse material, só pedir, verdade? Pede aí os comentários e nosso administrador vai estar enviando a tu correio eletrônico ou mesmo a tu WhatsApp, que é a possibilidade também de enviar o texto para que tu possa ler, reler e ler em tus Bíblias. Simplemente un mensaje quería dar a nuestros oyentes. Sim. Una de las primeras citas que estuvimos leyendo, a donde dice que el pastor llamará y ellos, estas ovejas, oirán mi voz. Sim. Escucha esa voz, busca Amén. esa voz. Después de ver este video, podés volver a ver otra vez y andar a buscar la cita bíblica que acá está, que es lo mismo que está escrito en tu Biblia. Y pedirle que el pastor, que el buen pastor pueda realmente sonar y así vos puedas identificar si es esta la voz. Porque este es un mensaje de parte de Él. Amém. Y tal vez es la manera de que Él te está llamando, que Él está realmente queriendo que tus oídos le escuchen, que realmente Él quiere rescatarte, Él quiere volver otra vez a estar contigo, como en un tiempo estuvimos bien. Él quiere casarnos, Él quiere que estés con Él en una boda, de verdad. Amém. Entonces, recalco ese pedido del propio Mesías, que dice, ellas oirán mi voz. Sim, sim. Que a Abacadosh te bendiga, te dê shalom e te dê muita bendição. Quero fazer uma oração por vós. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, Abacadosh Baruch Elohim Israel. E cuida, Adonai, sobre nossas vidas, sobre os celestiais, sobre o público que também nos assiste, Padre. Su bendição, Padre, a compreensão de tu palavra e que puedan a cada Padre, de eles receber em seu coração el shalom, a paz celestial. Entrega nossas vidas em tus manos, também a vida de nossos ouvintes. E te entregamos não porque a mérito de nós outros, pelos méritos de Yeshua, nosso Mashiach, nosso Messias. Amém e amém. Amén. Shalom aleichem, bendições a todos. Shalom, shalom. Toda amado. Shalom, shalom.